Quem domina? Esse hábito nunca precisa provar nada a ninguém. Existe um momento na vida em que você percebe algo desconfortável, quase doloroso. Quanto mais você tenta se explicar, menos é respeitado. Quanto mais você tenta mostrar quem é, menos as pessoas enxergam seu valor. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque você ainda não entendeu uma das leis mais silenciosas do poder pessoal. Quem realmente domina a si mesmo não sente necessidade de provar nada. Ele não discute, não se justifica, não implora por compreensão. Ele simplesmente é. E isso muda tudo. Preste atenção agora, porque se você entender o que vem a seguir, a forma como você se posiciona no mundo nunca mais será a mesma. A maioria das pessoas vive presa em um ciclo invisível de validação. Elas acordam querendo ser aceitas, passam o dia tentando agradar e dormem cansadas de não serem reconhecidas. Elas explicam demais, falam demais, reagem demais. Cada crítica vira uma ferida. Cada silêncio vira rejeição. Cada olhar atravessado vira ameaça. Mas existe um grupo pequeno, quase invisível, que opera de forma completamente diferente. Essas pessoas não se apressam em responder, não sentem a urgência de se defender, não gastam energia tentando convencer ninguém de nada. E não porque são frias ou indiferentes, mas porque desenvolveram um hábito interno que muda completamente a dinâmica do poder. Esse hábito é o domínio da própria reação. Você já percebeu que quanto mais alguém tenta se justificar, mais culpado parece? Quanto mais alguém tenta provar seu valor, mais inseguro demonstra ser? Isso não é coincidência. Quando você reage a tudo, você entrega o controle. Quando você se explica o tempo todo, você coloca os outros na posição de juiz da sua vida. E a partir desse momento, você já perdeu. Pessoas fortes não vivem sob julgamento constante porque não concedem esse lugar a ninguém. Elas entendem algo que poucos entendem. Respeito não nasce da explicação, nasce da postura. O mundo é barulhento. Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer ser visto. Todo mundo quer vencer no grito. Mas observe com atenção os indivíduos mais sólidos que você já conheceu. Eles não falam muito. Eles não entram em qualquer discussão. Eles não correm para se defender quando são mal interpretados. Existe um silêncio neles que incomoda, porque esse silêncio não é vazio. É cheio de convicção. É o silêncio de quem sabe quem é e para onde está indo. E quem sabe disso não perde tempo tentando convencer quem não está preparado para entender. Existe um hábito invisível por trás dessa postura. A escolha consciente de não reagir impulsivamente. Reagir é fácil. Qualquer um reage. Reagir exige zero inteligência emocional. Basta um gatilho e pronto. Você explodiu, respondeu, se justificou, se expôs. Mas escolher não reagir exige força. Exige domínio interno. Exige que você suporte o desconforto de não se explicar, de não ser entendido, de não ser aplaudido. E é exatamente nesse desconforto que o poder nasce. No início, dói. Dói ficar em silêncio quando você poderia se defender. Dói não responder quando você é atacado. Dói não provar que você está certo. Mas esse é o treino. Cada vez que você se cala conscientemente, algo muda dentro de você. Você deixa de ser refém das emoções do momento e passa a agir a partir de um centro mais firme. Aos poucos, você percebe que nem toda batalha merece sua energia, nem toda provocação exige resposta, nem toda opinião precisa ser confrontada. E quando essa compreensão se instala, algo curioso acontece. As pessoas começam a te tratar de forma diferente. Quem domina esse hábito não precisa levantar a voz para ser ouvido. Não precisa repetir a própria história para ser validado. Não precisa mostrar resultados antes da hora. Ele sabe que o tempo e a consistência fazem esse trabalho melhor do que qualquer discurso. Enquanto muitos estão ocupados se explicando, ele está construindo. Enquanto muitos estão reagindo,
Ele está observando. Enquanto muitos estão tentando parecer, ele está se tornando. Existe uma diferença brutal entre parecer forte e ser forte. Parecer forte exige performance. Ser forte exige disciplina interna. Parecer forte depende da opinião dos outros. Ser forte independe completamente dela. E o hábito que separa essas duas coisas é simples de entender, mas difícil de aplicar. Parar de se justificar. Parar de se explicar para quem não quer entender. Parar de gastar energia tentando ser aceito em ambientes que nunca foram feitos para você. As pessoas vão interpretar você da forma que quiserem. Isso é inevitável. Algumas vão te achar frio, outras vão te achar arrogante, outras vão dizer que você mudou. Mas aqui está a verdade que poucos aceitam. Você não foi feito para ser compreendido por todos. Você foi feito para cumprir um propósito. E propósitos grandes quase sempre vêm acompanhados de solidão, silêncio e incompreensão. Quem tenta ser entendido por todos acaba não sendo fiel a si mesmo. Quando você desenvolve o hábito de não reagir, algo poderoso acontece dentro da sua mente. Você cria espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço mora a liberdade. É ali que você escolhe quem você quer ser, independentemente do que o mundo joga sobre você. A maioria das pessoas nunca experimenta essa liberdade porque vive no automático emocional. Elas reagem antes de pensar, falam antes de sentir, decidem antes de refletir. E depois pagam o preço. Quem domina esse hábito começa a perceber padrões. Percebe quem provoca para tirar você do eixo. Percebe quem se alimenta da sua reação. Percebe quem perde força quando você não responde. O silêncio, nesses casos, vira uma arma poderosa. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da escolha. O silêncio que diz, eu não preciso entrar nesse jogo. E quando você não entra, o jogo perde o sentido. Com o tempo, você também percebe algo ainda mais profundo. Você não precisa provar seu valor porque o valor real não se explica, se demonstra. Ele aparece na constância, na disciplina, na postura diária. Aparece na forma como você trabalha quando ninguém está olhando, na forma como você mantém sua palavra, na forma como você segue firme, mesmo quando não há reconhecimento. Isso constrói uma presença que dispensa explicações. É por isso que pessoas assim incomodam. Elas lembram os outros da própria falta de disciplina, da própria incoerência, da própria instabilidade. E muitas vezes, o ataque que você recebe não é sobre algo que você fez errado, mas sobre o que você representa. Você se torna um espelho desconfortável. E espelhos desconfortáveis são quebrados, atacados ou evitados. Mas isso não é sinal de que você está errado. Muitas vezes é exatamente o contrário. Chega um momento em que você entende que responder a tudo é se diminuir. Que se explicar o tempo todo é abrir mão da própria autoridade. Que tentar convencer quem não quer ouvir é desperdício de vida. E então, você muda. Você fala menos, observa mais, anda mais firme. Mesmo sem aplausos. Trabalha em silêncio. Ajusta a rota quando necessário, mas não anuncia cada passo. E aos poucos, algo curioso acontece. O respeito aparece. Não porque você pediu, mas porque você se posicionou. Esse hábito não se constrói da noite para o dia. Ele nasce de quedas, de decepções, de momentos em que você percebe que se explicar não mudou nada. Nasce quando você entende que algumas pessoas não querem entender. Querem apenas reagir. E quando você para de alimentar isso, você recupera algo precioso, sua energia. Energia que agora pode ser usada para construir, evoluir, avançar. Você começa a viver de forma mais estratégica. Não se deixa levar por impulsos momentâneos. Não decide no calor da emoção. Não fala para aliviar a ansiedade. Você aprende a sustentar o silêncio, mesmo quando ele pesa. E esse silêncio, com o tempo, se transforma em clareza. Você passa a enxergar melhor quem merece acesso a você.
quem merece sua explicação e quem não merece sequer sua reação. Quem domina esse hábito nunca precisa provar nada, porque entende que resultados falam mais alto do que palavras, que postura fala mais alto do que discursos, que consistência fala mais alto do que promessas, e no fim, o mundo respeita quem não implora por respeito. O mundo respeita quem segue firme, mesmo quando ninguém entende no começo. Talvez hoje você ainda sinta vontade de se justificar. Talvez ainda doa ser mal interpretado. Talvez ainda exista um impulso de provar quem você é. Isso é humano. Mas se você começar agora, pouco a pouco, a escolher o silêncio consciente, a escolher não reagir a tudo, a escolher agir com propósito, algo vai mudar dentro de você. E quando muda dentro, muda fora. As pessoas sentem. Elas não sabem explicar, mas sentem. Chega um ponto em que você não precisa mais falar sobre seus planos, porque eles estão em andamento. Não precisa mais explicar suas escolhas, porque você confia nelas. Não precisa mais provar sua força, porque ela se tornou visível na sua postura. E isso assusta. Assusta, porque é raro. Em um mundo onde todos gritam, quem se cala com firmeza se destaca. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem toca em algo dentro de você. Talvez você esteja cansado de se explicar, cansado de reagir, cansado de gastar energia com quem não soma. Talvez esteja na hora de desenvolver esse hábito silencioso que muda tudo. O hábito de dominar a própria reação. O hábito de não provar nada. O hábito de simplesmente seguir. Se isso fez sentido, para você, deixe um comentário escrevendo: "Eu não preciso provar nada. Isso não é para mim, é para você." É um compromisso silencioso consigo mesmo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui a gente não ensina a gritar mais alto. A gente ensina a ficar mais forte por dentro. E lembre-se, quem domina esse hábito não precisa provar nada a ninguém. Ele deixa que a vida fale por ele.